Se inscreve no canal agora e deixa o like, porque essa história vai explodir sua cabeça. O valentão do batalhão escondia algo que ninguém jamais imaginaria. E quando descobriram, foi tarde demais, em meio aos campos enlameados da linha branca, onde o som dos tiros ecoava como trovões sem fim. Um nome se destacava entre os soldados da primeira companhia blindada: Cabo Rael Machado, conhecido por sua força descomunal, frieza sob fogo cruzado e coragem que beirava a imprudência. Rael era temido por inimigos e respeitado até pelos oficiais mais rígidos. Seu uniforme sempre estava manchado de pólvora, e sua presença nos combates era sinônimo de avanço. Ninguém ousava duvidar da eficácia de Rael no campo de batalha, e seu apelido vinha de uma cena lendária, em que ele salvou um pelotão inteiro, usando apenas um machado de combate em um vilarejo cercado. Mesmo quando o restante da tropa hesitava, Rael avançava sem pestanejar, levando granadas, fuzil e um punhal no peito como se fossem extensões de seu próprio corpo. Era o último a recuar e o primeiro a carregar um ferido nas costas. O que ninguém sabia é que quando a guerra cessava por poucas horas e as fardas caíam, Rael se transformava por completo durante os períodos de folga, que eram raros e sempre instáveis. Rael sumia sem dizer palavra. Seus colegas de alojamento estranhavam seu comportamento silencioso, quase ritualístico. Enquanto os outros soldados se reuniam para fumar, jogar cartas ou discutir as últimas ordens, Rael desaparecia com um pequeno estojo de madeira trancado com cadeado. Certo dia, um sargento curioso tentou segui-lo, mas perdeu o rastro após algumas vielas destruídas próximas ao setor médico. Aquela ausência recorrente gerava rumores. Alguns diziam que ele era viciado em morfina. Outros juravam que ele mantinha uma amante civil escondida em um porão. E havia até quem acreditasse que Rael fazia parte de uma operação clandestina. Nenhuma dessas hipóteses, no entanto, se aproximava da verdade. A realidade era infinitamente mais improvável. O mistério começou a se desfazer quando, após um bombardeio noturno, o estojo de madeira de Rael foi encontrado semiaberto, em meio aos escombros de uma barraca parcialmente destruída. Um jovem soldado, sem saber de quem era o objeto, abriu a tampa e ficou paralisado diante do conteúdo. Pincéis, pequenos frascos de tinta, papéis dobrados como pergaminhos e dezenas de aquarelas inacabadas com imagens de crianças brincando, campos floridos e rostos serenos de pessoas desconhecidas. No canto de cada ilustração, havia uma assinatura suave. Rua. Quando o comandante soube do achado, ordenou silêncio absoluto. Ninguém deveria comentar o ocorrido, e principalmente, ninguém deveria confrontar Rael. Mas o burburinho já havia começado, e o batalhão inteiro logo ficaria sabendo. Na manhã seguinte, Rael chegou ao posto principal coberto de lama, trazendo nos ombros um soldado ferido que havia ficado preso em uma cratera após uma emboscada. Ele entrou no centro médico como um touro, gritando ordens e exigindo compressas, morfina e pinças. O médico responsável, impressionado com o sangue frio de Rael, comentou que aquilo era a bravura de gente que nasceu pro fronte. Rael apenas resmungou e saiu, mas seu estojo de pintura já estava de volta ao seu alojamento. Quando ele percebeu que alguém o havia aberto, permaneceu parado por quase 2 minutos diante do objeto, em silêncio. Não gritou, não confrontou, não quebrou nada. Apenas fechou o estojo e saiu com ele debaixo do braço, em direção ao setor destruído pelo ataque. Lá, sentou-se entre 2 escombros e começou a pintar calmamente. Como se a guerra ao redor não existisse, os soldados que o observavam de longe não conseguiam entender como o mesmo homem que cortava inimigos com um machado podia fazer traços tão delicados com um pincel fino. Um oficial novato tentou zombar dele em voz baixa, chamando-o de soldadinho sensível, mas foi imediatamente calado por um veterano que conhecia o histórico de Rael. Ele já matou mais homens que você. Tem de idade, então cuidado com a boca, disse o sargento. Com o tempo, outros soldados começaram a se aproximar em silêncio, sentando-se ao redor de Rael durante suas sessões de pintura. Era como se olhe, naquele pequeno espaço de cor em meio ao cinza da guerra, houvesse uma trégua invisível. Rael nunca explicava o que pintava, mas cada imagem parecia capturar algo que todos haviam esquecido. Paz, o capitão da unidade, curioso e ainda desconfiado, resolveu convocar Rael para uma conversa em particular. Durante a reunião, questionou diretamente por que ele arriscava a própria reputação e autoridade, desenhando coisas de criança no meio de uma guerra. Rael respondeu com uma frase que deixou o oficial sem reação. Se eu não colocar beleza no papel, a feiura da guerra entra na minha cabeça e nunca mais sai. O capitão ficou em silêncio, ofereceu um copo de café e mudou de assunto. Tolly diante. Rael recebeu autorização informal para continuar suas pinturas onde quisesse, desde que mantivesse seu desempenho em campo, e como sempre,
Ele superava as expectativas em combate. Nas semanas seguintes, algo surpreendente começou a acontecer. Soldados que antes viviam tensos, calados e à beira do colapso, passaram a buscar Rael fora do expediente. Alguns pediam que ele pintasse retratos de suas famílias, a partir de fotos desbotadas. Outros só queriam sentar e ver as cores tomarem forma. A arte de Rael virou uma espécie de refúgio emocional em meio ao caos. Havia relatos de soldados que choraram ao ver um pôr do sol que ele havia recriado, idêntico ao que viam em sua cidade natal. Um médico da frente avançada chegou a dizer que os quadros de Rael tinham efeito terapêutico, e que o moral da tropa havia melhorado drasticamente, desde que ele começara a pintar em público. Mas Rael nunca buscou reconhecimento. Apenas paz. Um repórter de guerra, infiltrado com autorização do comando, soube da história e tentou tirar fotos de Rael durante uma de suas sessões de pintura. Ao perceber o fotógrafo se aproximando, Rael levantou-se lentamente, fechou o estojo, olhou diretamente para a lente e disse com voz firme: "Isso aqui é meu descanso, não é espetáculo." O jornalista recuou, e dias depois publicou uma matéria anônima falando sobre um soldado que combate com sangue e cura com cores. A matéria se espalhou entre os batalhões como fogo em palha seca. Mesmo sem nome, todos sabiam de quem se tratava. A mística em torno de Rael cresceu ainda mais, mas ele continuava o mesmo, calado, eficiente e surpreendentemente sensível quando ninguém olhava. Durante um cerco brutal nas colinas de Taira, Rael liderou uma missão de resgate que parecia seus companheiros, encurralados em um bunker colapsado, estavam sem suprimentos e prestes a serem capturados. Rael invadiu sozinho a linha inimiga, derrubou 2 postos de observação e libertou os 6 soldados presos. Ao voltar, coberto de sangue e ferido, retirou calmamente seu estojo da mochila e começou a pintar, mesmo com o ombro enfaixado. A cena ficou marcada na mente de todos ali. O valentão sangrando, mas sereno, pintando uma flor azul no meio da lama vermelha. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora! Curte o vídeo também, porque essa segunda parte vai te deixar arrepiado. O que Rael estava prestes a revelar mudaria para sempre o jeito como todos viam a guerra. Quando as tropas foram transferidas para o setor montanhoso de Harkonnen, a guerra mudou de tom, tornando-se mais silenciosa e traiçoeira, com minas escondidas sob cada pedra e franco-atiradores escondidos entre arbustos congelados. Rael, mesmo deslocado de sua zona de conforto, adaptou-se como um predador, coordenando avanços com precisão quase matemática e sempre protegendo os mais jovens, com uma dedicação que ninguém esperava de alguém tão temido. Em paralelo, suas pinturas continuavam surgindo nos lugares mais improváveis. Murais improvisados em paredes de cavernas usadas como abrigo, pequenas telas deixadas nas mochilas dos soldados que voltavam de missão, e até cartões com versos rabiscados que acompanhavam rações. Era como se Rael, aos poucos, estivesse semeando humanidade em um território tomado pelo desespero. Mas o comando central começou a ficar desconfortável com essa crescente influência menos, e isso trouxe consequências. Certa noite, Rael foi convocado para uma reunião emergencial com o alto oficial do comando regional, que o recebeu com frieza e desprezo, acusando-o de estar desviando o foco da tropa com atitudes artísticas desnecessárias. Disseram-lhe que a guerra exigia disciplina, não distração, e insinuaram que ele poderia ser transferido para uma unidade de punição, caso continuasse com suas pinturas. Rael ouviu tudo sem dizer palavra, mas ao sair da tenda, foi direto até o mural, que havia pintado numa parede de concreto, e apagou com um pano encharcado tudo que estava ali. Os soldados, ao verem aquilo, ficaram em silêncio absoluto, como se algo precioso tivesse sido destruído diante deles. No entanto, Rael não parou de pintar, ele apenas deixou de mostrar. Suas artes, a partir daquele dia, passaram a ser enterradas em locais secretos, escondidas dentro de cantis vazios, costuradas entre as camadas internas de coletes como mensagens, cifradas esperando ser lidas por quem soubesse onde procurar. Poucos dias depois, um confronto feroz em um vale estreito deixou dezenas de soldados feridos. Rael assumiu a liderança quando os oficiais tombaram no início da emboscada. Ele reorganizou a linha de defesa, improvisou cobertura com escudos de blindagem e resgatou pessoalmente um operador de rádio sob fogo cerrado. Foi considerado um ato de bravura que salvou metade da companhia. Quando os reforços chegaram, encontraram Rael com o braço esquerdo enfaixado e os dedos da mão direita segurando, mais uma vez, um pincel, tentando terminar uma pintura de uma criança sorrindo entre árvores de outono. Um jovem recruta perguntou por que ele não descansava depois de tanta dor. E Rael respondeu: "É aqui que minha dor descansa." Aquela frase circulou entre os soldados como prece. E mais uma vez,
Sua imagem cresceu. Não apenas como guerreiro, mas como símbolo de resistência emocional, os generais, temendo perder o controle sobre a tropa, iniciaram uma investigação informal sobre Rael, tentando encontrar qualquer brecha disciplinar que pudesse ser usada contra ele. Vasculharam registros antigos, conversaram com soldados afastados, até que encontraram algo inesperado. Antes da guerra, Rael havia sido expulso da escola de artes, acusado de vandalismo por pintar murais em prédios abandonados. Histórico incluía prisões por desacato, confrontos com autoridades e uma infância marcada por abandono e violência doméstica. O exército, ao recrutá-lo, havia transformado esse passado em uma máquina de combate eficiente, mas agora temia que seu lado humano voltasse à tona com força demais. Por isso, ordenaram sua transferência para uma frente de batalha mais remota e perigosa. Longe da companhia que ele havia liderado e protegido até então, a notícia da transferência foi recebida com revolta pelos soldados. Kish ameaçar formalmente um boicote às operações se Rael fosse retirado à força. O comando recuou parcialmente, autorizando que ele ficasse mais alguns dias, até o transporte chegar. Nesse período, Rael passou a agir de forma diferente. Recolheu todos os quadros que ainda estavam espalhados. Despediu-se silenciosamente dos companheiros mais próximos e passou noites inteiras escrevendo e desenhando em cadernos velhos. Um deles foi entregue a um sargento de confiança com instruções claras. Se eu não voltar, entrega isso à minha irmã. Era a primeira vez que alguém ouvia Rael mencionar qualquer família. Isso fez os soldados perceberem que havia camadas ainda mais profundas. Naquele homem que parecia invencível, no dia de sua partida, algo improvável aconteceu. Enquanto o caminhão que o levaria se aproximava, o batalhão inteiro formou uma fileira silenciosa ao longo do caminho de terra, prestando continência sem uma única palavra. Quando Rael passou entre eles, segurando seu estojo fechado e os olhos fixos no horizonte, ninguém ousou interromper o momento. Era como se todos soubessem que aquele era um adeus definitivo, não só um soldado, mas a um elo de esperança que a guerra havia permitido florescer por pouco tempo. O motorista, um civil com medo no rosto, não entendia a reverência. Perguntou se Rael era um herói, e ele respondeu sem olhar para trás. Não. Só pintei o que ninguém queria ver. Rael foi designado para o setor 7, uma zona de combate extremo, cercada por minas terrestres, e constantemente bombardeada por drones. Lá, sem conhecer ninguém, e sem o respeito prévio que carregava, foi tratado como mais um número na linha. Mas em poucos dias, seus superiores perceberam algo estranho. Os soldados de sua nova unidade começaram a se reunir ao redor de fogueiras improvisadas, trocando cartas ilustradas que apareciam misteriosamente em seus abrigos. Algumas traziam versos curtos, outras imagens delicadas em meio à destruição. Ninguém sabia de onde vinham, mas todos sabiam o autor. Mesmo exilado, Rael havia encontrado uma maneira de continuar tocando o coração daqueles que ainda resistiam à guerra. Um major tentou interceptar uma dessas cartas, e ao confrontar Rael, exigiu explicações. Ele apenas respondeu: se quiser me prender por isso, tudo bem, mas vai ter que explicar aos homens por que destruiu o único consolo que ainda tem. O major engoliu seco e desistiu da ameaça. A partir daquele dia, Rael ganhou respeito. Não pelo machado, mas pelos desenhos. Era como se a guerra tivesse tentado apagar seu dom, mas ele florescesse ainda mais forte, quanto mais o tentavam silenciar. Seus quadros começaram a ser copiados e levados para outros batalhões, como relíquias de um tempo em que a humanidade ainda pulsava mesmo entre os destroços, mas tudo mudou quando Rael sumiu durante uma patrulha. Ele e mais 3 soldados entraram em um setor de ruínas instáveis e nunca mais retornaram. Durante dias, buscas foram feitas sem sucesso, e uma cerimônia simbólica foi realizada em sua homenagem. Porém, semanas depois, um drone de reconhecimento capturou imagens de um abrigo subterrâneo improvisado em uma caverna entre colinas. As paredes estavam cobertas de pinturas. Havia ali um santuário de cor, flores e rostos que nenhum inimigo ousou destruir. Era como se o próprio cenário tivesse sido encantado por sua arte. E por mais incrível que pareça, nenhuma tropa inimiga se aproximou dali. Aquela área, misteriosamente, se tornou um ponto neutro, onde ninguém atirava. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o like. Essa última parte vai revelar o que aconteceu com Rael. E por que ele virou uma lenda mesmo depois de desaparecer? Alguns diziam que Rael estava vivo, vivendo isolado entre cavernas e montanhas, escondido não por medo, mas por escolha, menos como se tivesse decidido abandonar a guerra e construir seu próprio refúgio com pincéis em vez de balas. Outros acreditavam que ele havia morrido,
e as pinturas encontradas eram apenas restos deixados para trás, como pegadas de um fantasma. O fato era que ninguém podia provar nada, mas a presença dele era sentida nos rostos calmos dos soldados que passavam por aquela região. Um capitão relatou que certa vez, ao atravessar o vale à noite, ouviu uma música distante, semelhante a um violino. Não havia explicação lógica. Menos o lugar, era deserto menos. Mas todos no comboio ouviram. "Oh som, aperte dali." Aquela área foi chamada de Zona do Silêncio. Enquanto isso, o caderno que Rael havia deixado com o sargento, finalmente chegou às mãos de sua irmã. Após meses de atraso por causa da burocracia militar, ela, professora de artes em uma escola rural, leu página por página em silêncio, mergulhada nas dores, nas memórias e nos desenhos que pareciam contar a parte da guerra que os noticiários nunca mostravam. Em uma das páginas finais, Rael escreve: "Se um dia tudo isso acabar, quero voltar como criança, porque só as crianças enxergam beleza no caos." A irmã organizou uma exposição com as obras, intitulada "O Soldado que Pintava Bombas", Calm Flores, e o evento viralizou quando um jornalista contou que todas as imagens foram feitas dentro de abrigos e trincheiras. Exposição atraiu veteranos de diversas partes do país. Muitos choraram ao ver os quadros, não porque retratavam a guerra, mas porque mostravam o que existia além da guerra. Soldados começaram a enviar mensagens contando que haviam guardado cartões de Rael, rabiscos dele nos capacetes, nos cantis, nos diários. O governo, pressionado pela repercussão, decidiu reconhecer postumamente sua contribuição menos, mas o pedido de medalha foi barrado pelo comando militar, que ainda o considerava um desertor emocional. A notícia de que o exército negara a medalha acendeu a revolta. Manifestações começaram a surgir em várias cidades, e milhares de pessoas passaram a levar flores aos portões de quartéis, em silêncio. Era um protesto inspirado nas próprias ações de Rael, num esforço para controlar o desgaste. O alto comando autorizou uma investigação oficial sobre o paradeiro de Rael. Uma missão foi enviada à região onde ele havia desaparecido. Soldados, liderados por um tenente sensível à causa, chegaram até a caverna mostrada pelo drone meses antes. Lá encontraram, intactas, mais de 30 obras novas pintadas nas pedras e pedaços de madeira. E, no centro da gruta, um banco de pedra com uma única pintura deixada em destaque. Um soldado desarmado de braços abertos, cercado por crianças e árvores. Havia uma frase escrita embaixo: "Quando a guerra parar, que sobre ao menos o som da esperança." Aquilo foi entendido como uma despedida definitiva. Nenhum corpo foi encontrado, nenhum vestígio de Rael vivo, mas a certeza de que ele tinha estado ali era inquestionável. Os comandantes, com medo de que o local virasse um santuário de oposição pacífica, ordenaram a destruição da caverna. No entanto, os próprios soldados encarregados da missão se recusaram a cumprir a ordem. Um deles disse: "Não vim até aqui para apagar a única verdade bonita que vi nesta guerra." O episódio vazou para a imprensa, e a pressão pública aumentou ainda mais. Incapaz de apagar o que Rael havia se tornado, o governo voltou atrás e declarou oficialmente o abrigo como patrimônio da memória de guerra. Ironia cruel. O homem que foi silenciado havia virado monumento. Mas os veteranos sabiam que Rael jamais teria pedido uma estátua. Ele teria preferido 1000 crianças pintando muros nas cidades. Com o tempo, o nome de Rael foi incluído em currículos escolares, não como herói de guerra, mas como símbolo de resistência emocional. Documentários, filmes e livros foram produzidos contando sua trajetória, e a imagem dele, sempre segurando um pincel sujo de sangue e tinta menos, virou ícone global. Em países afetados por guerras civis, jovens começaram a desenhar flores em paredes de prédios destruídos, inspirados pelo movimento que ficou conhecido como o Silêncio de Rael. Ele virou símbolo de uma nova forma de protesto, não com gritos ou armas, mas com arte e delicadeza em meio ao terror. Sem saber se estava vivo, o mundo parecia ouvi-lo mais do que nunca. Anos depois, um dos soldados da primeira companhia que Rael liderou decidiu escrever um livro. Nele, revelou algo que havia guardado por muito tempo. Rael costumava falar durante as madrugadas sobre como cada um deles deveria ter um propósito fora do campo de batalha. Dizia que se a guerra apagasse suas almas, então vencer significaria perder. Esse soldado, que antes só conhecia a violência, se tornou psicólogo especializado em traumas de guerra. Disse que tudo começou com um quadro que Rael havia deixado escondido em sua mochila, um autorretrato, em que ele estava rindo, coberto de tinta, com a frase "Não deixe que te ensinem a odiar para sempre." Aquele quadro virou a capa do livro, que por sua vez, virou manual de recuperação para soldados no mundo inteiro. O exército, por fim, teve que reconhecer o valor de Rael. Uma cerimônia oficial foi realizada em sua homenagem, e dezenas
de soldados da ativa foram autorizados a comparecer com uniformes personalizados com pequenos emblemas bordados de pincéis cruzados. O general que antes tentara silenciá-lo, hoje aposentado, declarou publicamente: Rael nos ensinou que ser forte também é não ferir. A comoção foi tanta que até o presidente compareceu, e no discurso disse: se mais homens como Rael surgirem, talvez não precisemos de tantos generais. Era a consagração de uma história que começou com silêncio e resistência, e que terminou com arte ocupando os escombros, mesmo com todas as homenagens. Ninguém soube ao certo o que aconteceu com Rael. Algumas teorias diziam que ele havia fugido para uma aldeia isolada e vivia entre crianças, ensinando arte e escrevendo sob pseudônimos. Outras, mais místicas, afirmavam que ele tinha se tornado parte da própria paisagem, como espírito guardião da região onde lutou. Mas para seus companheiros, isso não importava. Rael existia cada vez que alguém escolhia compaixão no meio da raiva, ou beleza no meio da destruição. Seu legado não precisava de corpo, precisava apenas ser lembrado e continuado. E foi exatamente isso que aconteceu. Em diversas frentes de batalha, soldados começaram a deixar pequenos desenhos nos capacetes, entalhes nos fuzis, e versos escondidos nas botas. Não era insubordinação, era humanidade. A guerra, por mais cruel que fosse, agora tinha pontos de luz deixados por um homem que recusou a brutalidade como única forma de vencer. Rael, o valentão que todos temiam, tornou-se o símbolo do soldado que salvava sem atirar. E o mundo finalmente entendeu o que ele fazia quando tirava a farda. Ele salvava almas com pinceladas.